Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Aeroporto de Sheremetyevo, Moscou, 7h42. A neve caía suavemente lá fora, como um cobertor silencioso sobre os ombros de um mundo barulhento. Das janelas do chão ao teto do terminal, parecia quase irreal, dançando em espirais lentas sob o brilho pálido dos holofotes, apagando gradualmente os contornos das pistas. Naquela manhã, o aeroporto de Sheremetyevo não era apenas um centro para outras vidas. Era um palco de teatro onde todos representavam seu papel sem sempre saber as falas. No corredor o constante ir e vir dos viajantes compunha uma música de passos apressados, malas rangendo e anúncios metálicos transmitidos pelos alto-falantes. Alguns passageiros, envoltos em casacos grossos, cochilavam nos bancos frios de aço. Outros olhavam fixamente para as telas de embarque, como se buscassem um destino em vez de um número de voo. Seus rostos cansados flutuavam em uma luz branca demais, quase clínica. Foi no meio dessa agitação que ele caminhou Anastasia Volkova. Ela parecia cercada por uma calma estranha, quase perturbadora. Figura alta e ereta, apesar da hora matinal, ela avançava lentamente, empurrando um carrinho bege, silencioso sobre os ladrilhos lisos. O bebê, enterrada sob um cobertor azul desbotado, dormia pacificamente, ou parecia dormir. Sua pequena touca estava puxada até as sobrancelhas, revelando apenas um narizinho rosado e duas bochechas redondas. Anastasia, por outro lado, usava uma casaco cinza com gola levantada, simples e sem ornamentos, e seu botas de couro rachada revelavam um desgaste discreto, mas persistente, como se tivessem caminhado muito nos últimos meses, ou anos. Mas não foi sua aparência que atraiu a atenção. Foi sua olhulhos. Marrons escuros, quase pretos, eles examinavam os arredores sem prestar atenção. Havia uma espera dolorosa, um brecha invisível, uma espécie de alerta silencioso que só quem aprendeu a ficar em silêncio sabe carregar. Ela caminhava em frente, reta, mas seu coração batia mais rápido a cada passo. Mais adiante, perto da linha de passageiros para Helsinki, Sargento Mikhail Baranov caminhou, fiel à sua rotina. Nas mãos enluvadas, segurava a guia de Rurik, um imponente pastor alemão com uma pelagem preta como carvão com listras marrons. O cão, treinado com extrema precisão, cheirava cada mala, cada mão, cada cheiro no ar. Baranov, um veterano da segurança de aeroportos, conhecia seu parceiro melhor do que ninguém. Ele conseguia ler os sinais, um latido abafado, um músculo tenso, um nariz hesitante, e sempre os levava a sério. Rurik, por outro lado, nunca se enganava. Tudo parecia normal, até chegarem ao porta 23. Sem aviso, Rurik desacelera seu rabo, que balançava frouxamente momentos antes, congelou. Ele sacudiu a cabeça para a direita. Suas orelhas se ergueram, suas costas arquearam-se ligeiramente, e ele puxou a guia. Rurik, Baranov murmurou, erguendo as sobrancelhas. O cão rosnou fracamente no início, então insistentemente, movendo-se lentamente em direção ao carrinho de bebê. Anastasia ouviu o chão treme sob ela parou, com os dedos cerrados na alça do carrinho. Sua respiração ficou presa, como se o próprio tempo tivesse congelado em sua garganta. Tio, Rurik. O que houve? Disse Baranov, apertando a guia, sua voz profunda, quase terna. Mas Rurik insistir, ele rosnou mais alto, plantando-se em frente ao carrinho, suas garras raspando os ladrilhos de mármore. Um arrepio percorreu a espinha de Anastasia. Ela deu um passo para trás. Lentamente. Como se tivesse medo de esmagar algo frágil atrás de si. Há algo errado? Ela perguntou, sua voz suave ecoando curiosamente no tumulto ao redor. Uma calma anormal, quase mecânico. Baranov não respondeu. Seus olhos, agora frios, fitavam o carrinho. Ele pegou seu rádio e sussurrou um código de alerta. Uma palavra breve, ponto suficiente para mudar tudo. Em menos de 3 minutos a área foi cercada. Os transeuntes foram direcionados para outros corredores, e policiais com coletes à prova de balas entraram correndo, com rifles pendurados nos ombros. Os gritos das crianças se misturavam aos comandos. Uma barreira humana se formou ao redor de Anastasia. Um jovem policial se aproximou, estendeu a mão cautelosamente e pegou o bebê nos braços. Ele começou a chorar,
Um choro agudo que perfurou a atmosfera tensa. O policial rapidamente o conduziu para a área médica. Anastasia não se moveu. Ela não gritou. Ela não tentou nada. Ela lentamente levantou as mãos no ar, como se tivesse tudo isso planejado há muito tempo. Seu olhar encontrou o de Baranov. Ele leu lá algo estranho, sem medo, sem raiva. Apenas tontura de resignação, como uma mulher que já perdeu tudo. Ela simplesmente sussurrou. Você não entende. Você não deve abrir este carrinho. Mas os agentes já estavam procurando. Com uma lâmina, cortaram o fundo falso do carrinho, revelando uma estrutura habilmente modificada. Um compartimento selado. Uma caixa plana de metal, fechada com uma trava deslizante. Um silêncio caiu pesado como neve atrás das janelas. Até Rurik, alerta, sentado, orelhas para trás, olhando fixamente para o objeto com uma mistura de cautela e respeito instintivo. Abra-o, disse um superior calmamente. A tampa se abriu com um pequeno clique. Dentro. Cinzas. Sem arma. Sem bomba. Apenas cinzas cinzentas, envolto em um pano preto. E o medalhão de prata, cuidadosamente colocado no centro. Dentro do medalhão, uma foto antiga, um jovem de rosto gentil, vestido com um uniforme soviético. Seu queixo era quadrado, seu olhar orgulhoso e uma leve covinha podia ser vista em sua bochecha direita. No verso do medalhão, uma gravação desgastada pelos anos. Pavel Volkov, 1982 a 2002. Você estará para sempre em meu coração. Pavel Volkov, 1982-2002. Você estará para sempre em meu coração. Ninguém falou. Até os rádios permaneceram em silêncio. Baranov olhou para Anastasia. E pela primeira vez desde o início de sua carreira, ele se perguntou se, às vezes, as coisas das quais buscamos escapar não são crimes, mas memórias proibidas. Interrogada numa sala fria da esquadra do aeroporto, iluminada por uma luz fraca que não deixava espaço para consolo, Anastasia Volkova permaneceu em silêncio ao princípio. As paredes brancas pareciam esmagá-la. O tic-tac de um relógio antigo ecoava como uma contagem regressiva. Mas, após longos minutos de espera, ela finalmente falou. Sua voz era rouca, baixa, cansada. Como se cada palavra tivesse que passar por um arame farpado invisível. Ela contou a história de seu filho, Pavel. Pavel Volkov. Um garoto gentil e reservado, apaixonado por astronomia, que cresceu em um pequeno apartamento de tijolos vermelhos nos arredores de São Petersburgo. Ele partiu aos 20 anos para o que ainda era chamado de Operação de Estabilização na Chechênia. Um eufemismo para mascarar os horrores. Oficialmente, ele havia desaparecido em missão, classificado como MIA, desaparecido em ação. Mas a verdade, ela descobriu anos depois, em fragmentos. Pavel havia sido capturado durante um ataque noturno, torturado por semanas e, em seguida, executado sumariamente. Seu nome, sua existência, apagados dos registros militares. Como se ele nunca tivesse sido nada mais do que um elemento descartável em uma guerra que ninguém queria reconhecer. Os 20 anos seguintes foram uma longa descida em um labirinto de mentiras de Estado. Anastasia vasculhou ministérios, guarnições, cemitérios anônimos e os testemunhos de veteranos de guerra em dificuldades. Dormiu em estações de trem e escreveu centenas de cartas sem resposta. Cada vez que se aproximava demais da verdade, recebia ameaças veladas. Era seguida. Seu telefone foi cortado. Ela até perdeu o emprego de bibliotecária, corte de orçamento, como diziam. Só no final do ano anterior é que um homem a contatara anonimamente. Um ex-soldado. Sua voz tremia. Ele falava rapidamente, como se tivesse apenas alguns minutos antes de desaparecer. Ele a havia indicado para uma vala comum nos arredores de Grozny, não muito longe de um prédio administrativo abandonado. Lá, na terra congelada, os restos mortais de vários soldados anônimos haviam sido enterrados sem cerimônia. Graças a um teste clandestino de DNA, pago com as parcas economias de Anastasia, as cinzas foram formalmente identificadas. Mas o governo se recusou a admitir qualquer coisa. O nome de Pavel não apareceu em nenhuma lista oficial. Sua existência permaneceu secreta, como se morrer ali fosse um erro político. Ela compreendeu então que, enquanto permanecesse na Rússia,
os restos mortais do filho jamais conheceriam a paz. Ela precisava fugir. Mas como transportar uma urna sem levantar suspeitas? A solução lhe ocorreu enquanto observava um casal na estação de trem, um bebê dormindo em um carrinho de bebê. Ela comprou um carrinho de bebê usado. Acolchoou cuidadosamente o fundo. Costurou um compartimento duplo com precisão quase cirúrgica. E lá se foi. Um passaporte, uma passagem e a ilusão de um novo começo. Aquele bebê foi apenas um silêncio útil, ela sussurrou. Uma mentira para proteger a única verdade que me resta. Eu sabia que estava arriscando tudo. Mas ele sofreu o suficiente lá. Ele merece descansar em outro lugar, longe desta terra que o esmagou em silêncio. Mikhail Baranov, até então implacável, treinado para detectar anomalias, sentiu algo se rompendo. Aquela mulher não era uma ameaça. Ela carregava uma dor que até os cães conseguiam farejar. Naquela mesma noite, ele vasculhou os arquivos militares confidenciais, por meios não oficiais. O que descobriu o deixou arrepiado. O nome de Pavel Volkov apareceu brevemente, riscado, em um antigo livro Razão. Mas um detalhe lhe chamou a atenção como uma sensação de queimação. Pavel pertencia ao mesmo regimento que seu irmão mais velho, Ivan Baranov, que morrera em 2002 em circunstâncias que sua família jamais conseguirá elucidar. Morto em combate, disseram. Mas as datas, os lugares, os silêncios, tudo coincidia. Ivan e Pavel haviam desaparecido na mesma semana. Não foi mais uma coincidência. Foi um apagamento orquestrado. No dia seguinte, Mikhail voltou para ver Anastasia. Desta vez, sozinho. Sem uniforme. Mais homem do que sargento. Rurik nunca está errado, disse ele, com a voz rouca. Mas, desta vez, acho que ele sentiu algo diferente. Não uma ameaça. Uma dor. Algo antigo. Injusto. Ele colocou delicadamente uma pequena caixa de madeira inacabada à sua frente, mais discreta, mais segura. Dentro, as cinzas de Pavel. Em seguida, entregou-lhe uma passagem aérea para Helsinki, paga do próprio bolso. Apagou os registros da busca, declarou um alarme falso em seu relatório e encerrou o caso. Anastasia partiu na manhã seguinte, ao amanhecer. No portão de embarque, olhou para trás uma última vez. Sob a fria luz neon, Rurik, sentado ao lado de Mikhail, observou-a partir. Soltou um gemido baixo, como se também entendesse que algumas coisas não podem ser julgadas por leis. Apenas pelo coração. 2 anos depois, em uma pequena vila finlandesa aninhada entre pinheiros, um discreto memorial foi erguido perto da igreja de madeira. Um banco simples, uma pedra sobriamente esculpida. Uma placa foi afixada nele. Pavel Volkov, soldado. Filo. Herói esquecido. E a todas as mães que silenciosamente carregam as cinzas de seus filhos esquecidos. Toda primavera, uma mulher de casaco cinza vem depositar flores brancas ali. E um homem à paisana, acompanhado por um velho pastor alemão, às vezes espera distância, com as mãos nos bolsos, o olhar perdido no silêncio.